Oi, chegou uma pergunta que eu vou até ler porque ela é compridinha e eu acho que vale a pena compartilhar a pergunta. Então, olha, eu tenho um metabolismo acelerado e por conta disso, bastante dificuldade para o ganho de peso. Eu treino regularmente e desejo parar com o uso de suplementos que são industrializados. O que eu devo fazer? Então, metabolismo acelerado, dificuldade de ganho de peso, uso de suplementos. É uma coisa bastante rica para a gente poder conversar, né? O ganho de massa muscular, ele depende de eu ter uma alimentação equilibrada e depende também de eu fazer exercício físico. Se eu consumo alimentos integrais, vegetais, que tenham uma boa quantidade de proteína, eu vou fazer massa muscular. Mas tem uma situação bem interessante que eu posso estar consumindo proteína, eu posso estar treinando e não estar ganhando massa muscular. O que nesse caso está acontecendo? Para eu fazer tecido muscular, fazer músculo do braço, músculo da perna e músculo de outros órgãos, por exemplo, coração, a língua, fazer todos os meus tecidos musculares, eu dependo da presença de carboidrato. Então, às vezes, a pessoa está treinando, consumindo alimentos fonte de proteína, usando suplemento de proteína, mas não está sustentando com o consumo adequado de carboidrato. Se me faltar carboidrato, se faltar carboidrato na minha alimentação, eu vou retirar ou vou quebrar o meu músculo para fazer glicose. O carboidrato, a menor unidade dele é a glicose. E é a glicose que entra na célula e que faz eu produzir energia. A gente chama tecnicamente de ATP. Mas é a energia que está lá dentro da célula. Ela é facilmente, ou uma via bem facinho, obtida, esse ATP produzido, através da glicose. E a glicose vem de uma maneira muito fácil de carboidrato. Se eu faço uma alimentação que não tem uma quantidade adequada de carboidrato, que ela está menor do que o que eu preciso, eu vou obter essa glicose de uma outra forma. Eu vou obter, por exemplo, através da quebra do meu tecido muscular. Obviamente que não é qualquer músculo que vai ser quebrado. Eu não vou utilizar músculo do coração, músculo respiratório para fazer essa quebra. Eu vou usar o tecido do músculo esquelético que a gente fala, o músculo das pernas, o músculo dos braços, para então quebrar esse músculo, transformar em aminoácido, o aminoácido vai até o fígado, vira glicose e aí aquela glicose é distribuída para os tecidos. Olha o trabalhão que dá do que eu comer um alimento contendo carboidrato, eu faço a digestão, absorvo a glicose, vai direto para o meu sangue, para os meus tecidos e eventualmente para um estoque no fígado, um estoque nos meus músculos também. Então, eu entendo que essa pessoa que fez a pergunta ela pode não estar consumindo quantidades adequadas de carboidrato e, portanto, não consegue formar o tecido muscular e fica dependente dos suplementos, achando que a ingestão do suplemento pode ajudar. Eu não preciso necessariamente de suplemento proteico. Existe uma forma da gente avaliar no sangue, isso obviamente só um profissional que vai saber fazer, né? Especialmente um nutricionista que consegue fazer essa leitura, alguns médicos com determinadas especialidades, por exemplo, a nutrologia, a endocrinologia, que tem mais essa visão nutricional da abordagem, mas um nutricionista sabe fazer isso. Olhar no exame de sangue e ver, através de medidas, se a ingestão de proteína está adequada ou não. Às vezes é possível você conseguir tudo da alimentação. E dá para olhar no exame de sangue se eu estou comendo quantidade de proteína adequada, quantidade de carboidrato adequada. E aí eu faço essa continha, ajusto a composição, a estrutura da alimentação ao longo das 24 horas e eventualmente eu posso até ficar sem suplementos. Normalmente a gente pode ficar sem, a não ser pessoas que têm uma demanda de proteína muito grande ou porque treina muito e consumindo aquela quantidade, por exemplo, de feijões, de tofu, de aveia, de quinoa, não dá conta do quanto o organismo precisa. Então, o uso de suplementos para quem treina não é necessariamente necessário.
mas o consumo de carboidratos é necessariamente necessário para todo mundo, certo? Então a alimentação tem que ser composta com bastante fontes de carboidratos e veja, na alimentação baseada em plantas, os feijões, né, as leguminosas, são representantes de proteínas e de carboidratos, olha só que coisa boa. Quando a gente vai para uma alimentação onívora e a pessoa escolhe consumir como fonte proteica as carnes, carne não tem nada de carboidrato, ela precisa vir acompanhado de um complemento. Os feijões não, eles complementam a si mesmos no que diz respeito a carboidratos e proteínas. Então fique de olho no consumo dos alimentos contendo carboidratos no seu dia a dia. E se você precisar fazer um ajuste, tiver dúvidas sobre o uso de suplemento nutricional, procure um profissional da sua confiança para te ajudar a fazer isso.